Olá pessoal, bom dia. Dentro de instantes nós teremos a nossa live junto com o Alcione, psicólogo e pastor do Betel Brasileiro. Aguardem, e o nosso tema hoje é um tema muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, que é a ansiedade em tempos de isolamento. Bom dia! Bom dia, pastor Alcione. Tudo Bom bem com você? dia, minha missionária abençoada e psicóloga abençoada. Tudo bem com a nossa João Pessoa? Tudo bem? Nossa João Pessoa hoje amanheceu um pouquinho nublada, mas Olha, aqui em o São Paulo, por calor, incrível que o calor pareça, continua. Daqui a pouco o solzão abre aqui. São Paulo hoje está um céu azul lindo. Sério? Coisa Sério. boa. Você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Ah, tá joia. Eu também estou te ouvindo bem. A gente já, a turma já deve estar logo começando a chegar aí, né? Sim. Vamos dar um tempinho. Como é que está o nosso pastor? Nosso pastor Carlos, está bem? Sim, está bem. Está aqui na audiência, aqui no nosso apelácio. Ah, muito Marquinhos bem. dando assistência técnica Que e o bom. Carlos aqui também. Que joia. Que bom. Que bom. Joia. Esse tema que nós vamos conversar já, um tema muito oportuno, né? Sim. A gente realmente vamos ver se de alguma maneira nós conseguiremos instruir aí a todos que vão estar conosco, que já estão chegando. Nós já damos boas-vindas a todos que já estão se conectando aí conosco. É um Uhum. imenso prazer, né, receber todos vocês. Eu estou aqui de João Pessoa e estarei entrevistando a missionária e psicóloga. Já eu vou fazer uma apresentação melhor dela. Marilene Souza, lá de São Paulo. E já nós vamos estar fazendo a melhor apresentação da sua pessoa, de sua formação, apenas para que a gente possa, de alguma forma, contribuir melhor, né? Estamos tratando de um tema que ele tem uma perspectiva bíblica, mas também ele tem uma perspectiva na ciência do comportamento, da psicologia, da psiquiatria, de todos que se dedicam ao estudo do comportamento humano, que é a ansiedade, né? Em especial a ansiedade dentro desse período do isolamento social. Então, você que já está aí se conectando conosco, sejam muito bem-vindos nessa manhã de domingo do dia 26 de abril de 2020. É uma imensa alegria poder dividir esse tempo com você, né? E você de várias partes, você pode colocar aí quando você entrar, você coloca João Pessoa, São Paulo, né? Você vai se identificando e a gente vai, de alguma maneira, tendo aí uma identificação melhor das pessoas que estão conosco. Então, 9 horas, 10 horas, aliás, confere aí, missionária e doutora. Sim, 10 10 horas. horas, muito bem. Então, nós queremos oficialmente dar boas-vindas a todos. E eu estou em João Pessoa, estarei entrevistando nessa manhã para um tema muito importante, que é a ansiedade em tempos de isolamento social e isolamento social. E eu estarei entrevistando a doutora Marilene Moreira Ramos de Souza. Ela é psicóloga há 28 anos na área clínica, organizacional e também na área escolar. Tem algumas especializações que são muito importantes para a contribuição de sua carreira. Ela é especialista em terapia comportamental pela USP, MBA em gestão estratégica de pessoas e especialista também na área de psicopedagogia, psicologia organizacional e também é coach na área, pela Sociedade Brasileira de Coaching. Além de todas essas atribuições profissionais e conquistas profissionais no seu currículo, é palestrante, também já tem participado de algumas entrevistas em São Paulo sobre diversos temas, como bullying e tantos outros da área escolar e da área clínica, que é a sua atuação principal.
E também é missionária, esposa de um querido pastor e tem uma vasta experiência e contribuição na Igreja do Betel Brasileiro em Jaçanã. Portanto, prata da casa, uma imensa alegria receber você para a nossa live. Marilene, seja muito bem-vinda. E qual a sua expectativa para esse momento? Nossa, minha expectativa é grande, né? Em primeiro lugar, é uma honra poder estar realizando essa live junto com o pastor, junto com os queridos amigos, os nossos convidados desta manhã. Eu estou muito feliz e a minha expectativa é que, de alguma forma, o que a gente possa tratar nesta manhã traga como contribuição para as pessoas num momento tão difícil e tão delicado como esse que nós estamos passando nesse momento por conta da Covid-19. As pessoas estão bastante ansiosas, estão muito refém dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, nós queremos muito nesta manhã que, além do que a gente possa realmente transmitir, que seja uma forma e que as pessoas adquiram algum tipo de conhecimento e possam estar replicando para as pessoas. Eu acho que uma grande vantagem hoje das mídias sociais é justamente isso. A gente ter essa condição de estar replicando um conhecimento bom, um conhecimento saudável que possa agregar na saúde emocional das pessoas nesse momento. Então, essa é a minha grande expectativa desta manhã, pastor. Que bênção, muito bem. Então, vamos direto ao assunto. Nosso tema é ansiedade e isolamento social. Se fala muito sobre ansiedade, né, doutora? Muito se coloca sobre esse tema, sobre essa realidade. Mas, na verdade, o que nós podemos compreender como ansiedade, né? O que seria ansiedade? Para que aqueles que já estão conosco, eles possam compreender do ponto de vista clínico, do ponto de vista do entendimento da ansiedade em si. O que seria, o que podemos entender como ansiedade? Ansiedade nada mais é do que a antecipação de uma ameaça futura. Muitas pessoas, elas acabam ficando ansiosas justamente porque ficam sob controle de uma expectativa de algo que elas nem sabem se vai acontecer. Então, por exemplo, é como se fosse hoje, agora, nesse momento, né? Eu imaginasse que tem um leão para entrar aqui dentro do meu apartamento, né? Uma reação saudável, né? E eu acredito que esse sentimento ele precisa existir, e aí onde existe o foco da ansiedade de uma maneira saudável, é que eu vou, né, desenvolver todo um processo, uma adrenalina dentro do meu organismo, que vai fazer eu correr. Então a ansiedade, nesse ponto de vista, ela é saudável. Por quê? Porque ela tem a função de preservação. Agora, quando isso se torna repetitivo, recorrente, aí é tema de preocupação, né? Então, basicamente é isso. A ansiedade é uma antecipação da ameaça futura que algumas pessoas experimentam diante, principalmente, de situações ameaçadoras. Ok. Então, nós podemos dizer que existe um grau de ansiedade natural, normal e até essencial, necessário à vida, que seria para o enfrentamento das possíveis ameaças ou de possíveis situações comuns. E existe um grau de ansiedade que ele passa a não estar dentro de uma normalidade, né? Pela própria construção mental que é trazida. Seria isso? Exato, exato. É normal justamente quando essa ansiedade está nos ajudando, né, a preservar a nossa vida. Então, estou lá nesse trânsito aqui em São Paulo, né? Nós temos que usar muito a nossa percepção em vários momentos. Eu estou num cruzamento perigoso. Eu preciso antecipar algumas situações. É onde essa ansiedade ela é saudável. Agora, ela passa a se tornar patológica, né? E eu acredito que a gente vai falar com mais propriedade disso daqui a pouco, mas ela começa a se tornar patológica quando é recorrente. E muito a intensidade dela também. Então, utilizando a palavra recorrente, a minha segunda pergunta seria: em que momento nós conseguimos identificar que uma ansiedade ela deixa de ser uma sensação normal e ela passa a ter exatamente uma outra configuração que, inclusive, precise
de uma atenção especial. Ok. Eu acredito que a ansiedade, quando ela precisa de uma atenção especial, é quando ela começa a se tornar patológica. E aí, a gente pode entender da seguinte forma. Primeiro, a pessoa começa a enxergar perigo em tudo. Ela começa a superestimar o perigo. Então, é isso que nós estamos observando nesse cenário de Covid. Algumas pessoas, desde o início, né, fizeram, vamos dizer assim, tomaram determinadas medidas extremamente complicadas, né? Extremamente exageradas, e começaram a ver realmente doença em tudo. E nós percebemos, principalmente pessoas que têm transtorno do pânico, por exemplo, elas têm medo, né? De qualquer situação que evoque nelas aquela questão, poxa, eu vou perder o controle, eu começo a ter medo de ter medo, né? Então começa a ver realmente perigo em todas as situações em que ela tenha que ter contato com o mundo externo, tenha que enfrentar distâncias. Começa também a ser muito patológico quando a pessoa começa a descontar na alimentação. Então ela faz assaltos frequentes na geladeira, né? Comer rápido demais, né? E ainda dá desculpa, poxa, eu tô estressado, por isso que eu como rápido. Não, comer rápido é querer se livrar de situações, estar numa tensão muito grande. Insônia, não conseguem se desligar dos problemas. Eu conheço pessoas que elas sonham com a resolução das dificuldades do trabalho, né? E acordam muitas vezes mais perdidos do que antes. Preocupações excessivas, tensões musculares, medos irracionais. A pessoa está andando na rua e vê, às vezes, até um gato atravessando a rua, e a pessoa começa a desenvolver um medo irracional daquela situação, uma inquietação constante. A pessoa começa a ficar muito inquieta, né? Não consegue, de fato, relaxar, não consegue focar a sua atenção em alguma situação que é até importante para a vida dela. Pensamentos obsessivos, a pessoa começa assim a ter aqueles pensamentos recorrentes. Nossa, tá faltando alguma coisa, tá precisando de algo. Perfeccionismo. Hoje o que a gente tem visto, principalmente no contexto organizacional, é aquele medo de errar. E a gente sabe que a perfeição, ela não existe. Perfeito é só Deus. Imagina o que essas pessoas sofrem, o que elas passam por não alcançar essa situação de perfeição. E problemas digestivos, né? Que normalmente pessoas, né, vão ao gastro justamente por conta de problemas no estômago, e o gastro dá aquela notícia: você precisa de um psicólogo, né? O pessoal sai muito chateado, né, dessas consultas. Eu tenho alguns médicos que são gastros e eles comentam: nossa, Mari, eles são muito chateados, mas a gente tem que entender que hoje em dia a ansiedade é complicada na vida das pessoas. Só para reforçar um dado, né, pastor? O Brasil, ele se tornou o país onde existem maior número de ansiosos no mundo. E isso é preocupante. Sim, muito preocupante. Então, nós vimos o que é ansiedade. Nós entendemos que há um grau de ansiedade que está dentro de um parâmetro de normalidade, que ajuda no enfrentamento das questões da vida, pela percepção antecipada necessária para enfrentamento dos problemas, das dificuldades. Vimos, então, que a ansiedade pode também ter um nível que ele não é entendido como nível de normalidade. E, portanto, ele requer alguns cuidados e uma atenção especial. Você falou em diversos momentos na descrição dessa ansiedade que requer um cuidado, em algumas manifestações que elas se enquadram entre pensamento, emoção e comportamento. Poderia, então, fazer esse ajustamento, né? Por exemplo, como geralmente nós reagimos quando estamos ansiosos, olhando um pouquinho agora nessa ordem. O que pode mudar com os nossos pensamentos? Você citou algumas coisas. O que pode mudar com as nossas emoções e o que pode mudar no nosso comportamento. Por que isso é importante?
Porque as pessoas que estão conectadas conosco, elas, além de poder se conhecer melhor, elas também podem ajudar pessoas que estão ao seu convívio. E muitas vezes essas pessoas, elas podem já estar em um grau, em um nível de ansiedade que já necessite de uma atenção diferenciada. Então, no que diz respeito a pensamento, emoção e comportamento, uma ansiedade em um grau de não normalidade altera essas estruturas que nós temos na nossa vida, né? Nós pensamos, nós sentimos e nós nos comportamos. O que pode alterar nessa tríade, né, de expressão da vida? Ok. Vamos falar primeiro do pensamento. O pensamento acontece uma coisa que nós chamamos em psicologia de distorção cognitiva. O que é distorção cognitiva? Eu começo a não perceber as coisas da maneira como elas são de verdade. Então, vamos pegar a dinâmica aqui um pouquinho da nossa capital, São Paulo. Quando eu tenho realmente uma ansiedade diante do trânsito, né? Se eu estou, mesmo que num trânsito leve, num trânsito ok, um trânsito que eu posso dizer assim, início de manhã de domingo, por exemplo, que é um trânsito muito mais tranquilo, a pessoa que tem ansiedade, né, no trânsito, ansiedade para dirigir, o pensamento dela ocorre uma distorção cognitiva. Ela começa a ver muito mais carros do que qualquer outra pessoa. Qualquer dia para ela é um dia difícil para ela poder atravessar essa situação, para ela poder enfrentar o trânsito. Uma pessoa que está realmente com uma ansiedade patológica, que inspira cuidados, ela começa também a ter distorções cognitivas em termos de pensamento para qualquer coisa que ela vai fazer. Por exemplo, até a atitude dela, às vezes com um funcionário, com um colaborador na empresa, ela começa a ver ameaças o tempo inteiro, né? Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa pensar nos processos de ansiedade é que altera realmente o pensamento do indivíduo. E se vai alterar o pensamento, o próximo passo é alterar o comportamento do indivíduo. E ele passa a adotar comportamentos que são muitas vezes até bizarros, né? Eu conheço uma pessoa que para ela sair de casa, realmente sair com o carro, ela precisa de fato ver 1000 vezes o caminho dela no Google Maps. E ela prefere até pegar caminhos mais longos, mais difíceis, mais perigosos. Por quê? Quer se proteger daquela ansiedade terrível que ela está sentindo naquele momento. Então, é um processo muito dolorido, é um processo de muito sofrimento e que quem está de fora, né, quem não passa por isso, geralmente não tem muita empatia. E essas pessoas, elas acabam realmente perdendo muito do contato social, perdendo amizades, porque as pessoas, elas se afastam. Porque, de fato, né, um indivíduo extremamente ansioso, ele provoca em nós, né, realmente irritabilidade. A gente acaba não tendo muita paciência. Eu digo como profissional, porque, lógico, nós psicólogos, nós somos treinados para darmos conta das dificuldades do nosso cliente e termos empatia com ele. Mas as pessoas que não estão treinadas, normalmente elas não têm empatia nesses casos. E é onde as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Importante isso que você traz, Marilene, porque se esse dado, considerando o dado que você colocou sobre o Brasil, né, ter um grande número, né, o maior país, né, com um número de pessoas ansiosas, e o aspecto da empatia, como é importante nós compreendermos essas mudanças na maneira de pensar, na maneira de se comportar, porque muitas vezes nós que estamos ao lado das pessoas, se nós não desenvolvemos essa relação empática,
nós corremos o risco de fazer até um julgamento, de fazer termos um comportamento para com essas pessoas, de afastá-las ou de criticá-las, como se aquilo que ela está vivendo, aquilo que ela está passando, fosse algo que estivesse totalmente sob o seu controle. E muitas vezes essa pessoa está realmente em uma espiral, em uma situação de sofrimento, de dor, né? Que se manifesta dessa forma onde ela vai, com o que ela pensa, e esse mundo interior começa a lhe trazer muito mal-estar. E muitas vezes quem está ao lado não consegue entrar numa relação empática de perceber essa pessoa. E como é importante você colocar isso, né? Colocar isso. E no que diz respeito às emoções, o que pode alterar em um estado de ansiedade patológica? O ansioso, normalmente, as emoções dele ficam completamente alteradas também, né? Ficam realmente muito mais sensíveis. Qualquer coisa que você fala para a pessoa dispara gatilhos, onde essa pessoa começa a ficar mais irritada, começa a chorar mais, né? E esses processos vão desencadeando outros comportamentos muito nocivos. De novo, né? Que provocam, na verdade, muita chateação para quem está do lado delas, né? Então, as emoções ficam à flor da pele. É o famoso, nossa, parece que a pessoa vai ter um ataque de nervos. É isso que acontece com o indivíduo numa ansiedade muito alta. E é lógico, né? Se isso tudo não vai sendo trabalhado, não vai sendo elaborado, realmente a pessoa começa a desenvolver doenças, né? Que são as famosas doenças psicopatológicas. De que as coisas vão muito Uma mal. pequena queda aqui na minha internet, Isso, mas já teve uma estou de queda, volta. pastor. Você me ouve Ouço bem? bem. Então, nós, para as pessoas que estão entrando agora, nós já definimos ansiedade. Nós podemos fazer a distinção entre ansiedade na normalidade e na ansiedade patológica. E vimos agora, nesse terceiro momento, como a ansiedade afeta o pensamento, o comportamento, a emoção e, consequentemente, isso também pode trazer implicações fisiológicas, né? Mas, relacionando o nosso tema agora ao isolamento social, ansiedade e isolamento. Estamos vivendo um momento já de mais de um mês de isolamento estabelecido por decreto do Estado, frente a uma pandemia, frente a uma enfermidade, problemas que nos colocaram nessa condição. O que pode alterar em termos de ansiedade, né? De que maneira, né, a ansiedade ela pode ter uma configuração distinta, em especial a configuração do isolamento social? Bom, eu tenho examinado, né, que essa questão do isolamento social, né, aumenta sim a ansiedade e bastante. Por quê? Nós somos seres sociais, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Eu acho que mais do que nunca, apesar de toda a mídia, da internet, de todos os aparatos eletrônicos, eles têm nos ajudado muito, principalmente nessa fase de isolamento social. Provou-se mais uma vez que ela jamais vai substituir o contato tete a tete com as pessoas ao vivo. Como é importante nós olharmos nos olhos das pessoas, a gente se abraçar, ter o toque, ter o carinho, ter o cuidado, ter o abraço. Como as pessoas estão sentindo falta disso, né? Então, lógico, o isolamento, ele aumenta a ansiedade justamente por quê? Porque o isolado, ele está restrito ao contato social. Uma outra coisa é que nós estamos sendo alarmados por excesso de notícias e fake news. Imagina, você está sozinho, ou mesmo que você esteja com a sua família isolado dentro de casa. Aí você vai sendo bombardeado por várias notícias, por esse incendiamento, né, de internet, de notícias dos telejornais.
Isso está deixando as pessoas cada vez mais ansiosas. Por quê? Porque não existe nada muito concreto sendo exibido nas redes. Uhum. E quando a gente Uhum. fica sob controle de fantasmas, a tendência é que a nossa ansiedade só aumente cada vez mais. Por quê? De novo, eu estou indo lá para aquele primeiro mecanismo da definição que eu coloquei para vocês logo de cara. Que é o quê? Uhum. A antecipação futura de coisas que eu nem sei se vão acontecer. Então, isso está deixando as pessoas ansiosas no isolamento, nesse isolamento da Covid. Achar que não faz ou não pode mais fazer coisas que gosta. Tem pessoas que estão assim, ah, meu Deus, eu vou voltar a ser alegre de novo quando eu jogar futebol com os meus amigos. Eu vou voltar a ser alegre novamente quando eu poder sair na rua, quando eu poder ir na academia, quando eu conseguir ir para o meu shopping, quando eu conseguir ver os meus amigos. Quer dizer, o isolamento tem feito as Uhum. pessoas ficarem ansiosas também, inclusive em relação ao seu planejamento, em relação à sua perspectiva de vida, né? Uhum. Outra coisa, pessoas que não estão encontrando pouca ou nenhuma oportunidade de relaxar. Tenho conversado com muitas mães, né, que estão dividindo a sua rotina entre home office, que é trabalhar dentro de casa, se dividir olhando os filhos, porque os filhos também estão fazendo aulas online e a mãe tem Uhum. que dar uma assistência para esse filho fazer a aula online. Ah, ela teve que Uhum. dispensar a secretária, né, a empregada. Então ela está tendo que ir para a cozinha, ela está tendo que limpar a casa, ela está tendo que dar atenção para o marido também está fazendo home office em casa. Quer dizer, essa está sendo a realidade de muitas famílias. Então, o pessoal não está encontrando oportunidade de relaxar. E aí, lógico, depois nós vamos Uhum. conversar também sobre isso, o que fazer de maneira prática para cuidar de tudo Uhum. isso, mas ninguém está respirando quase. Isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais ansiosas. De novo, situações de home office, crianças trancadas em casa, é um perigo. É um perigo, criança trancada dentro de casa, né? A gente tem relatos assim, hilários a respeito de tudo isso. E o quanto isso está deixando as famílias instáveis e ansiosas. E a situação financeira e essa política extremamente instável no nosso país atualmente. O pessoal não está dando uma trégua e aqui não é nem espaço para se falar sobre isso, mas de verdade, todo esse cenário tem deixado as pessoas ansiosas. Por quê? Porque se planta uma cabeça na cabeça do brasileiro nesse momento, o que será de nós até o Uhum. final de Sim. 2020, né? Enfim, muitos fantasmas. Nós não temos repertório para ficar lidando com tantos fantasmas. E isso está Uhum. realmente, de fato, nesse isolamento pela Covid-19, alterando todo o comportamento de uma boa parte de pessoas. Uma notícia muito alarmante que cria como fantasma, como você está colocando, é a incerteza agora se as pessoas que já tiveram a Covid e foram curadas, ter outra vez, né? A primeira informação que foi bem categórica lá atrás é de que ela não teria outra vez, inclusive desenvolveria os anticorpos e o sangue, o plasma dessa pessoa, o sangue serviria até nos casos mais crônicos de UTI. E ontem essa afirmação ela foi questionada em alguns lugares, estão se questionando se de fato as pessoas elas podem ou não reincidir, o que causa novamente uma grande incerteza em torno desse problema, que é como você está colocando. A própria mídia, na instabilidade das informações, potencializa em nós que estamos tentando nos instruir para melhor lidar com uma situação real, mas ficamos instáveis quanto àquilo que é concreto ou não, e isso traz um grande mal-estar, aumentando, sim, a ansiedade. De maneira prática, Marilene, doutora, como nós podemos lidar, então, com essa ansiedade? Algumas pessoas entraram agora, outras estão acompanhando. Nós estamos falando sobre o tema ansiedade e isolamento social.
Eu aqui de João Pessoa estou entrevistando a doutora Marilene de São Paulo. Então, ela vai agora trazer informações para nós de maneira prática como que podemos lidar com a ansiedade. Então, você pode até anotar aí essas dicas importantíssimas da profissional que vai nos auxiliar. Muito bem, pode ficar à vontade. Pastor Alcione, essas orientações que eu vou passar agora fazem até parte, né, de um ciclo, né, de vídeos que nós estamos gravando e estamos postando semanalmente nas redes sociais, que é uma maratona a respeito de como combater a ansiedade do isolamento, né? Então eu vou tentar falar de maneira bem resumida, né, o que a gente está trabalhando nesses vídeos, mas que são orientações super práticas, super pertinentes para esse momento. Eu não acredito que nós temos, né, em psicologia, nas ciências do comportamento em geral, como nós termos soluções, de repente receitas para trabalhar determinadas coisas. Mas eu vou tentar aqui passar algumas orientações que eu acredito que estão fazendo muito bem para os meus clientes, para as pessoas, né, do nosso relacionamento em geral. A primeira coisa é fazer o que você gosta. Olha só, a gente pode, né, de verdade, achar, né, que por conta de eu estar isolada ou isolado, eu não vou fazer coisas que eu gosto. Então, é um convite agora para este momento, nós nos redescobrirmos e nos reinventarmos. E que, de novo, a gente não pode deixar a nossa felicidade ser condicionada às circunstâncias. Então, porque eu estou isolado, então eu vou ser infeliz. Então, tudo é motivo para eu achar que eu tenho que ficar irritado, que eu tenho que ficar inquieto. Então, eu convido, né, você que está me assistindo agora, né, a anotar isso. Faça a coisa que você gosta. Olha, redescubra hobbies abandonados. A gente fica a vida inteira nos sabotando, falando assim, poxa, então eu não tenho tempo mais para me ver um bom filme, para ler um bom livro, eu não estou tendo tempo mais para de repente fazer o meu tricô, meu artesanato, minha pintura, por que não agora resgatar essas coisas que você gostava e deixou de praticar por conta da falta de tempo? Olha só, todas as vezes que nós estamos buscando fazer o que nós gostamos, nós atenuamos sim os nossos processos de ansiedade. Nós conseguimos sim ficarmos mais relaxados, nós conseguimos ficar mais focados e quando nós nos sentimos aliviados, com certeza, a nossa produção, tanto a nível profissional, relacionamento, enfim, tudo isso muda substancialmente quando eu busco fazer o que eu gosto. É extremamente importante. Outra coisa, não deixar de falar com amigos e familiares. Tem pessoas que falam assim, não, agora eu estou, né? Uma gíria que a gente usa muito aqui em São Paulo, né? Ah, eu tô de bad, né? Ah, eu tô mal. Então agora eu vou ficar recluso, eu vou ficar muito na minha. Muito pelo contrário. Agora é hora da gente ressuscitar, sabe? Aqueles telefones, daquelas pessoas que também a gente dava tanto. Poxa, não consigo mais falar com ela, não consigo mais falar com ele, né? Ressuscitar esses contatos, isso faz um bem muito grande para a nossa alma, para as nossas emoções. Estar em contato com os nossos familiares, usar os recursos do WhatsApp, fazer videochamadas, ver o rostinho das pessoas que amamos. Eu acho que vale a pena, e aí uma dica também para quem está em home office, eu tenho feito muito isso. Ficar com a nossa atenção dividida em tantas mídias diferentes vai causando um estado de ansiedade. Então, vale a pena você pegar, dar uma desligadinha, fazer uma pausa, aquela pausa que você também fazia no teu trabalho, 15 minutinhos, respirar, abrir a janela, ver o céu, ver de repente um movimento, nem que seja de carro, um carro passando por vez, não faz mal, né? Vai dar uma respirada, se você mora num apartamento, vai lá na sacada, dá uma paradinha. Se você mora numa casa, dá uma passeadinha no quintal. Vá observar detalhes que você deixou de observar há tanto tempo. Isso também faz bem.
né? Estabelecer uma rotina equilibrada. Nossa, tem pessoas que estão fazendo o seguinte: bom, estou em casa e agora fica com um pijaminha até tarde, né? Eu vou dizer, isso tá errado, né? Aí ele fala assim, mas Marilene, não vai vir ninguém em casa. Ué, você não é a sua melhor companhia? Você não deveria se cuidar? Sim, estabeleça uma rotina. Não vá dormir até tarde para depois, no dia seguinte, ter que ir para aquela coisa, vou acordar 10 horas da manhã. Não, siga uma rotina, né? Se você puder fazer exercício na sua casa, faça, né? Tenha horários para tudo que você vai fazer. Olha, eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito querida aqui em São Paulo, uma tia minha. Estava muito preocupada porque ela está sozinha em casa. Falei assim, tia, o que você está fazendo, né? Nessa fase de Covid. Ela falou, filha, eu tenho minha rotina. Eu levanto às 8 horas da manhã, visito a máquina de lavar, depois visito a cozinha, visito os quartos, arrumo tudo. Depois, quando começa a sair aquele solzinho bem fraquinho, é hora de eu cuidar das minhas flores. As minhas orquídeas estão lindas, eu estou cuidando delas. E aí, quando vai chegando lá pelo meio-dia, eu já preparo o meu almoço. 1 hora da tarde eu vou tirar uma sonequinha e quando é 2 horas da tarde, sabe o que eu estou fazendo? Costurando máscaras. Sim, ela está com Que coisa 72 boa. anos de idade e está fazendo máscaras para ajudar as pessoas. Então, de novo, estabelecendo uma rotina equilibrada, isso ajuda Oh, muito meu Deus. a nos livrarmos dos processos de ansiedade. Tomar um cuidado com informações em excesso, mas você anda abastecendo o seu cérebro. Olha, eu vou retomar do cuidado com excesso de informações, ok? Ok. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o excesso de informações e as fontes que estão servindo agora como referência para a nossa vida. Sim. Essa questão, né, da gente ficar o dia inteiro com TV ligada, internet e essa parafernália eletrônica toda, o que eu estou dando como recomendação? Escolha uma fonte que você confie e acesse ela apenas uma vez por dia. Não faz bem, de novo, a gente ser estimulado com tanta informação que nós nem sabemos se de fato elas são concretas e muito menos se elas acontecerão. Então, o bom e velho rádio, viu? Nossa, ele tá excelente, porque rádio, ele não tem realmente essa pauta, né, de ficar colocando questões que não sejam verídicas. Então eu confio muito, muito mesmo no poder dessa mídia atualmente. E se você tiver que se informar, que você busque só uma vez por dia, é o suficiente. E num horário onde você entenda também que você vai ter o resumo total de todos os acontecimentos. Cuidar de você. Nossa, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí, de novo, né, uma pessoa brincou comigo, mas Marilene, ninguém vai vir me visitar agora. Por que que eu tenho que ficar preocupada com roupa? Por que eu tenho que me preocupar com a aparência? Não é porque eu tenho que me preocupar com a aparência para os outros, eu tenho que me preocupar para mim mesmo. Sabe? Ter um bom convívio, de novo, comigo mesmo. Ter uma amizade comigo mesmo. E, acima de tudo, né, eu estou falando aqui, na maioria, por um público cristão. O meu pai, o meu melhor amigo é Jesus Cristo. E ele quer me ver bem. E é por isso que eu vou me cuidar. Porque eu vou me cuidar, porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus, habitação dele. E é por isso que eu vou me cuidar muito bem nessa fase de Covid. Eu vou tentar me alimentar bem. Eu vou tentar dormir bem. Eu vou tomar conta da minha saúde, porque eu sei que isso vai glorificar o meu Deus. Então, é extremamente importante a gente olhar para isso. E
acima de tudo, não ficar sozinho. Aí, de novo, Marilene, isso não é contraditório, a gente tem que estar se isolando. Não é que você vem falar dessa história, não fique sozinho. Ué, tem muitas pessoas que eu conheço que mesmo antes do isolamento provocado pela Covid-19, se sentiam sozinhos e estavam sozinhos mesmo em meio à multidão. Por quê? Porque aspectos que não têm sido trabalhados, desde lá de trás. Dificuldades de relacionamento, né? Falta de iniciativa para poder estar acessando os outros já estava acontecendo lá atrás. Então, meu convite agora também para você. Acione as pessoas que você gosta. Você pode ligar para elas. Você pode falar com elas. Você pode se sentir acolhido pelas pessoas, sim. Mas você também tem que ter alguma iniciativa. E eu acho que é importantíssimo nessa época de Covid-19 a gente ter essas iniciativas, para a glória de Deus. Bem, uma última pergunta e que ela é muito importante para todos nós. Nós falamos no aspecto da ansiedade sobre o prisma da psicologia, né, da ciência do comportamento, e muitíssimo importante. Mas a nossa que é um público que professa a fé evangélica, né? De que maneira a nossa espiritualidade pode contribuir nesse momento também de ansiedade, né? De isolamento social, esse aspecto da nossa vida com Deus, como podemos utilizar, instrumentalizar a nosso favor esse recurso tão essencial que é a nossa espiritualidade. Você também ministra sobre vidas, está cuidando de vidas do ponto de vista também espiritual, pela função que também exerce como missionária. E como você poderia deixar essa pérola tão preciosa que é a espiritualidade em um momento como esse? Que conselhos ou que indicadores você pode apresentar para nós nesse aspecto da espiritualidade? Ok. Pastor, nós somos um tripé. Né? Nós temos que cuidar da nossa saúde física, nós temos que cuidar da nossa saúde emocional e nós também temos que cuidar da nossa saúde espiritual. Eu costumo falar na nossa comunidade que ser ansioso é desconfiar de Deus. Porque se nós falamos, se nós entregamos a nossa vida para Ele cuidar, se nós falamos que nós somos dele e confiamos nele, então nós não deveríamos jamais estar ansiosos, ou seja, jamais desconfiarmos do nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu vou basear o meu discurso também na própria palavra de Deus, que está lá em Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Olha, nós temos realmente que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos realmente desconfiar dele em momento algum. Então, o que eu aconselho às pessoas nesse momento? Não deixem de orar. A primeira coisa que você deve fazer ao colocar os seus pés no chão é orar. E, em primeiro lugar, ter um coração grato. Porque a gratidão, ela afasta a ansiedade. Eu também sou coordenadora pedagógica, né, no Colégio Betel Brasileiro em São Paulo. E uma coisa que eu sempre fazia nas salas de aula, e as crianças às vezes riam e perguntavam para mim, nossa, mas coordenadora, por que você faz essa oração? E eu fazia a seguinte oração com eles. Olha, Deus, obrigada. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada por ter colocado os pés no chão hoje. Porque muitas pessoas sequer levantaram da cama. Eles riam, né? Um pouco dessa oração. Mas por que você insiste tanto com essa oração? E eu sempre disse para eles, queridos, nós temos que insistir em ser gratos a Deus. Viu? Porque a gratidão, ela afasta processos de ansiedade. A gratidão, o amor, ele lança fora todo medo. É uma promessa da palavra de Deus. Então nós devemos orar, clamar também ao Senhor, buscar, clamar pelas pessoas que nós amamos. Porque na oração nós sabemos que nós podemos nos sentir úteis aos outros, como nós estamos intercedendo pela dificuldade das pessoas.
Uma outra coisa importantíssima na manutenção da nossa espiritualidade é se abastecer da palavra de Deus, que é única e verdadeira. Quando nós nos apropriamos da palavra do Senhor, meditamos, buscamos entender a verdade, deixamos Deus falar profundamente conosco, a ansiedade ela vai embora, porque o amor, de novo, ele lança fora todo medo. É na Bíblia que nós podemos encontrar todas as certezas. Tenhamos que temer. Não tem sombra de dúvida na palavra de Deus, porque nós confiamos no nosso Senhor. E outra, buscar ter mais intimidade com o Senhor, porque ter intimidade com Deus é buscar ter experiências reais e verdadeiras com Ele. Meu Deus, como é maravilhoso nós termos experiências com o Senhor. Ouvir Deus falar profundamente ao nosso íntimo. Indicar para nós a respeito da direção que nós devemos tomar. Aí a ansiedade ela vai embora, ela não tem como subsistir com todos esses componentes. É maravilhoso viver com Deus. E ainda, né, lá em Pedro, né, 5:7, 1 Pedro 5:7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O nosso Deus é um Deus que cuida de passarinhos. Nosso Deus é um Deus que cuida de tudo. Ele não vai cuidar de mim e de você? Ele cuida. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele é atento a todos os detalhes. Até aqueles que a gente acha que Ele não percebeu. Que eram, às vezes, até detalhes muito pequenos e irrisórios. Mas o Senhor, Ele está cuidando da gente. Ele está prestando atenção em tudo. Amém. Que palavra abençoada. Nós temos ainda alguns instantes, né? E nós queremos abrir nesse momento, se alguma pessoa que está conosco, né, nessa live quiser fazer alguma pergunta, ela pode colocar aí, nós vamos perceber e você pode responder. Mas de pronto já quero agradecer por sua imensa contribuição nessa manhã, né? Como esclareceu para nós esse tema que é tão importante, que lidamos com ele no nosso dia a dia, e em especial como compreender a forma como nós podemos não só perceber a nós e as pessoas que estão convivendo conosco, mas também como podemos enfrentar de maneira correta, tanto do ponto de vista de medidas que são importantes e práticas, como você colocou, nesse período de isolamento, e também lançando mão da nossa espiritualidade. Alguém tem alguma pergunta? Vamos esperar um pouquinho. Qual foi a sua expectativa? Como é que você pode dar aí uma palavrinha nesse sentido, Mário, que foi para você poder contribuir nesse momento com essa live, com esse tema, e dizer que nós temos postado os vídeos, né? Tem sido de grande instrução para nós, nos grupos dos pastores, temos colocado, e tem sido uma grande bênção. Mas dê aí a sua palavra, do que foi esse momento. Foi para você esse momento, uma palavra aí final, o que é que você achou, como foi esse momento, sobre esse tema. Para mim, esse momento foi algo muito, muito ótimo mesmo, porque poder compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido com os meus clientes, com as orientações, com as palestras que eu ministro, para mim é maravilhoso poder compartilhar, né? É interessantíssimo a gente poder realmente, através desse instrumento, dessa oportunidade, compartilhar as coisas com as pessoas para agora, né? E eu, principalmente, né? Quando eu vou ministrar também acerca da palavra de Deus, o que Deus pensa a respeito disso tudo, né? Eu fico extremamente emocionada. Para mim, Deus é um Deus que cuida de passarinhos, de verdade. Ele cuida de todos os detalhes. E eu gosto de pensar no meu Deus como um grande amigo, como um grande pai, alguém que está do meu lado de verdade a todo momento. E eu gostaria muito que as pessoas se apropriassem disso, porque elas deixariam de fato de serem ansiosas. Amém. Eu indiquei, inclusive,
inclusive o seu nome para os colegas que possam entrar em contato, né? Através Ótimo, pastor. dos vídeos e que se puder e desejar em algum momento marcar para expandir esse conhecimento sobre o outro tema da área. Queremos Sim. expressar nossa imensa gratidão. Você tem sido uma grande bênção na nossa vida, nossa família e também no nosso ministério e no Betel brasileiro, né? E que Deus continue usando sua vida como profissional na clínica, na escola, nas palestras, na própria vida da igreja, como conselheira e como psicóloga, gestora e tantas outras áreas que você atua, uma área, né, lá na questão da aeronáutica, nos usando um de Deus para nós, esse momento da igreja do Betel de Manaíra. Nos sentimos muito edificados, instruçoados, agraciados com a sua companhia e com seus esclarecimentos tão pertinentes, tão sólidos, consistentes do ponto de vista profissional e o seu final que revelou a sua. Então, que Deus continue a sua família, do seu esposo e todos os seus. Um excelente domingo para você, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre nós nessa live até esse momento. A sua companhia, todos vocês que puderam participar, muito obrigado por sua companhia conosco até esse momento e tenham todos também um bom dia. Eu gostaria de fazer uma oração encerrando esse tempo tão precioso, né? Nesta manhã, pela vida da missionária, da doutora Marilene, por sua rica contribuição nesse momento, respondendo a estas questões pertinentes à ansiedade, do isolamento e também a ansiedade como um todo. Que o Senhor continue de graça sobre ela, sua vida profissional, seu trabalho, como pessoa, como esposa, e em tudo que ela tem feito. Que em cada experiência o Senhor lhe acrescente mais e mais e lhe capacite. E também a todos nós, todos aqueles que estiveram conosco, que o Senhor possa estar derramando sobre eles também a bênção do Senhor, a direção do Senhor, o teu cuidado, neste dia em especial, alcançando os seus corações, para que haja, ó Deus, gratidão, haja força e capacidade de lidar com esses momentos de isolamento. Ser conosco no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, viu, querido? E a turma que está aí lhe dando esse apoio. Tá ótimo, eu vou transmitir para eles, eles estão aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que nos acompanham nessa live. E eu espero que nós possamos ter atendido vocês.